Está passando. Me coube falar sobre quando associar as transferências musculares dos pacientes com artroplastia do ombro frente a uma lesão do manguito rotador. As duas transferências mais conhecidas no paciente submetido à artroplastia é a transferência do peitoral maior para os defeitos anteriores e a transferência do grande dorsal e do redondo maior para os defeitos posteriores do manguito rotador. Eu vou falar basicamente desse tipo de paciente, que é o paciente com defeito postero-superior, vista a sua maior frequência e debate acerca desse tratamento. Eu acho que esse é um conceito-chave na aula e a gente entender o que é a rotação lateral funcional, que seria a gente entender que a deficiência da rotação lateral com o braço do lado do corpo, ela é completamente diferente da incapacidade funcional que existe num paciente que levanta o braço e também tem essa deficiência de rotação lateral. Então, esse é um exemplo de um paciente com sequela do plexo braquial. Então, ele tem elevação anterior, mas o fato dele não ter rotação lateral faz com que a atividade no dia a dia, simplesmente para pentear o cabelo, escovar os dentes, sejam realmente muito incapacitantes. Voltando para o nosso assunto, quando a gente fala de artroplastia e lesão do manguito, esses são os dois grupos de pacientes que a gente vai estar lidando, o paciente com hemiartroplastia e o paciente com artroplastia reversa, uma vez que a artroplastia total não está indicada nesse grupo. A gente sabe que a hemiartroplastia nos pacientes com lesão do manguito, ela tem um objetivo. Os objetivos são bastante limitados e o principal deles é o alívio da dor. E quando a gente olha a literatura, o ganho de elevação anterior ele não é tão significativo e com certeza os melhores resultados são aqueles pacientes que de alguma maneira, eles apesar de apresentarem uma lesão do manguito, eles têm um manguito rotador que a gente chama de funcional, ou seja, eles devem ter um batente anterior e uma porção posterior funcional, que permite a funcionalidade do ombro. Então, esses são dois exemplos de pacientes com hemiartroplastia para lesão extensa e irreparável do manguito. E o paciente de cima, se a gente perceber, ele tem uma boa rotação lateral e uma boa elevação. Enquanto o de baixo, eu digo para vocês, ele tem um lag de rotação lateral. Então, se a gente fosse pensar em transferência muscular nesse grupo de pacientes, a gente pensaria em fazer no paciente de baixo. Só que como ele não consegue levantar o braço, a falta de rotação lateral passa a não ter expressão clínica significativa. Então, ao longo aí dos últimos anos, que a gente sempre fez hemiartroplastia para esse grupo de pacientes, nunca se falou muito sobre transferência muscular, porque a expressão clínica da falta de rotador nunca foi tão aparente. E isso surgiu exatamente com a artroplastia reversa, porque a gente conseguiu restabelecer num grupo de pacientes a elevação anterior. E a falta de rotador lateral começou a ficar mais evidente e incapacitante. A gente sabe que isso só acontece por uma questão biomecânica, que a gente medializando o centro de rotação e inferiorizando, a gente consegue então elevação anterior e abdução às costas dos deltoides, mas a rotação lateral em nada melhora. E a literatura comprova isso nesses dois trabalhos clássicos, em que nesse primeiro a gente teve uma perda de 5 graus da rotação lateral e no trabalho de baixo a gente teve um ganho insignificativo. E quem são os pacientes com os piores resultados? São os pacientes que têm o status do redondo menor comprometido, seja ruptura, seja atrofia muscular importante. Alguns dos motivos para essa deficiência, por não melhorar a rotação lateral, existem alguns motivos. Uma possível seria o impacto do pólen na parte posterior da escápula, um encurtamento das fibras remanescentes do manguito rotador. Esse é um trabalho interessante que saiu ano passado, exatamente que ele considera a diminuição da distância entre origem e inserção do subescapular e do redondo menor como uma possível causa de alteração exatamente da biomecânica quanto à rotação. E o mais conhecido por todos nós, que é descrito pelo Pascal Bollot, é exatamente que a gente teria, com a medialização do centro de rotação, um menor recrutamento das fibras posteriores do deltoide, que poderia servir para a rotação lateral. Buscando soluções, esse é um outro sistema diferente do sistema do Gramont, em que eles lateralizam o centro de rotação, quer dizer, tira da interface osso-prótese, e ele conseguiu o valente numa rotação lateral de 15 graus com o braço ao lado do corpo e 30 graus com a abdução de 90. O problema disso é que a gente talvez esteja aumentando o estresse na interface osso-prótese e isso pode aumentar o risco de soltura. Então, enquanto a gente não tem uma solução ideal através do sistema, a gente recorre a uma ideia, a um conceito bastante antigo, que é a ideia do lepidoscópio, em fazer a transferência muscular do grande dorsal e do redondo maior, ou somente a do grande dorsal. E essa técnica ela foi publicada em 2007 pelo Pascal Bollot, em que ele fez a técnica de transferência dos dois tendões através de um acesso deltopeitoral. Quem seriam os pacientes com indicação de fazer a transferência, então, do grande dorsal ou do grande dorsal e com redondo maior?
São os pacientes com pseudoparalisia, que aí é a indicação de prótese reversa. E os pacientes com ausência de rotação lateral ativa. Eu acho que isso é a parte mais importante, que é a indicação. Eu acho que é o exame clínico. O paciente ele não tem rotação lateral ativa, ele não consegue sustentar o braço em neutro ao lado do corpo e nem com 60 graus de abdução. E normalmente eles têm sinal conhecido, o Hornblower sign, que é conhecido por todos nós. Quando a gente faz o exame de imagem, normalmente são os pacientes com atrofia gordurosa importante do infra e do redondo menor. Então esse é o paciente que a gente está falando, que é um paciente que não consegue sustentar o braço em rotação externa. A literatura, esse foi o primeiro trabalho que o Pascal trouxe. A casuística realmente é pequena, são de 8 casos apenas, sendo 6 deles para artropatia do manguito rotador. Ele conseguiu um aumento de rotação lateral média fazendo transposição dos 2 tendões de 28 graus. O trabalho do Gerber, ele fez somente a transposição do grande dorsal, não faz por um acesso deltopeitoral, ele faz por 2 acessos, em que ele conseguiu diminuir o lag de rotação lateral e, mais importante, ele conseguiu a melhora na rotação da lateral funcional, talvez pelo efeito tenodese que esse tendão tenha quando a gente levanta o braço. Considerações técnicas que eu acho importante, anatômico. O grande dorsal é um tendão fino, de longa excursão, enquanto o redondo maior ele é mais curto e robusto. Então, por isso, normalmente a gente junta as duas vantagens, a vantagem de cada um e fixa eles como uma unidade. Isso torna a fixação mais segura. Em relação à localização, a gente sempre que possível coloca na região posterolateral metafisária. O fato de ser uma artroplastia reversa, a gente está inferiorizando e medializando o centro de rotação, então facilita a reinserção nessa região. Muito cuidado com o nervo axilar e o nervo radial, são realmente estruturas que devem ser visualizadas, principalmente o nervo radial, quando a gente está fazendo a sutura desses tendões. Esse é um vídeo que a gente publicou em 2011 na Academia Americana, exatamente sobre essa técnica da transposição do grande dorsal e do redondo maior para pacientes submetidos à artroplastia reversa e déficit de rotação lateral. É a cirurgia que o Dr. Geraldo fez. E a primeira coisa que a gente faz é soltar o peitoral maior. Uma vez que a gente solta o peitoral maior, a gente vai ter uma exposição completa exatamente desses 2 tendões. Então, nesse momento, é importante, então, quando a gente fizer a soltura, o braço está em adução, leve flexão, que a gente afasta um pouquinho mais o plexo da diáfise e tomar bastante cuidado. Nesse momento, esse é o momento que a gente deve ter cuidado com o nervo radial, que passa em íntimo contato com essa região medial da diáfise humeral. A gente sutura ambos os tendões como uma unidade e faz toda a passagem, a gente faz uma fixação óssea e não simplesmente suturar no coto do peitoral maior, que ainda a gente deixa um coto junto da diáfise. E a gente faz toda essa passagem. Se vocês perceberem, a prótese toda já foi preparada, mas os componentes não estão colocados. Então a gente faz a passagem tendinosa pelos furos e uma vez que a gente cimentou e colocou o componente humeral e fez a redução, aí sim a gente faz a amarria. Normalmente no pós-operatório esse paciente fica imobilizado com a tipóia abdutora com 30 graus para a gente manter pelo menos em neutro ou, se possível, 30 graus de abdução. Aí o tendão reinserido. Bom, como conclusão, o grande segredo dessa técnica é a indicação, entender o que é a rotação lateral funcional. A gente não deve realizar ela se o paciente tem rotação lateral ativa e, importante, se a gente decidir fazer, a gente tem que estar familiarizado com a anatomia e com a técnica, tomando cuidado com as estruturas neurológicas. A gente, sempre que possível, a gente transfere ambos os tendões juntos e faz a fixação óssea, que parece ser mais segura. Obrigado.